Meditação de J.C. Ryle. Aviso contra a falsa doutrina, a lentidão dos discípulos em entender. Marcos 8, 14 a 21. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Notemos a solene advertência que nosso Senhor deu aos seus discípulos no início dessa passagem. Ele afirmou: Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Não somos deixados a conjecturar quanto à significação dessa advertência. Isso é esclarecido por meio de uma passagem paralela no Evangelho de Mateus. Ali lemos que Jesus não referia ao fermento dos pães, mas ao fermento da doutrina. A justiça própria e o formalismo dos fariseus, o mundanismo e o ceticismo dos cortesãos de Herodes, esses foram o objeto do aviso do nosso Senhor. Contra essas coisas, o Senhor recomendou aos seus discípulos que se mantivessem em guarda. Tais advertências são de grande importância. Seria conveniente para a Igreja de Cristo lembrar-se delas com mais frequência. O surgimento interno das falsas doutrinas tem feito mais malefícios à Igreja do que os assaltos e as perseguições que vêm de fora. Os falsos profetas e os falsos mestres, dentro do acampamento dos santos, têm conseguido prejudicar mais a cristandade do que todas as sanguinolentas perseguições movidas pelos imperadores de Roma. A espada bandida do adversário nunca conseguiu danificar tanto a causa da verdade quanto a língua e a pena. As falsas doutrinas que foram especificadas por nosso Senhor são precisamente aquelas que sempre causaram maior injúria à causa do cristianismo. O formalismo, por um lado, e o ceticismo, por outro, têm sido enfermidades crônicas na professa Igreja de Cristo. Em cada época, multidões de cristãos têm sido infectadas pelas falsas doutrinas. Em cada geração, os homens precisam vigiar contra elas e manter-se em guarda. A expressão usada pelo Senhor ao falar sobre as falsas doutrinas mostra-se singularmente convincente e apropriada. Ele a chamou fermento. Nenhum vocábulo mais apropriado do que esse poderia ter sido utilizado. Essa palavra descreve com exatidão os pequenos começos da falsa doutrina, a maneira sutil como, de forma imperceptível, ela invade a religião de um homem e a capacidade mortífera com que pode modificar completamente o caráter do cristianismo de uma pessoa. De fato, aqui jaz o grande risco da falsa doutrina. Se a falsa doutrina se aproximasse de nós, manifestando-se em suas verdadeiras cores, causaria pouco dano. O grande segredo do sucesso da falsa doutrina reside em sua sutileza e em sua semelhança com a verdade. Cada erro religioso, alguns têm afirmado, é apenas alguma verdade que foi alterada. Examinemos a nós mesmos se realmente estamos na fé, 2 Coríntios 13, 5, e tenhamos cuidado com o fermento. Da mesma maneira que não brincaríamos com a imortalidade limitada ou uma pequena mentira, não deveríamos brincar com um pouco de doutrina falsa. Uma vez admitida qualquer doutrina falsa em nossos corações, nunca saberemos até onde nos desencaminhará.
O ato inicial de se afastar da verdade pura é como um vazamento de água, inicialmente algumas gotas apenas e por fim uma torrente. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. Destaquemos agora a lentidão dos discípulos em entender quando nosso Senhor apresentou essa advertência. Eles imaginaram que o fermento sobre o qual Jesus falava seria o fermento do pão. Nem lhes ocorreu que Jesus estivesse falando acerca de doutrina. Eles receberam de Jesus uma forte repreensão. Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Os crentes convertidos e regenerados, como eram os discípulos, continuavam vagarosos no tocante à apreensão das coisas espirituais. Seus olhos continuavam ofuscados e sua percepção era lenta naquilo que dizia respeito ao reino de Deus. Verificaremos que é muito útil para nós lembrar as coisas que foram ditas aos discípulos. Elas nos ajudarão a corrigir nossa presunçosa impressão acerca de nossa própria sabedoria, bem como a manter humildes e modestos nossos pensamentos. Não devemos imaginar que sabemos tudo desde o momento em que nos convertemos. Nosso conhecimento, a exemplo de todas as nossas aptidões, sempre será imperfeito e nunca estará tão distante da perfeição quanto esteve no início da nossa vida cristã. Em nossos corações oculta-se maior ignorância do que estamos conscientes. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. 1 Coríntios 8:2. Acima de tudo, vamos constatar que é muito útil lembrar o que aqui ficou registrado quando tivermos de lidar com os novos crentes. Não podemos esperar perfeição dos novos convertidos. Não podemos considerá-los pessoas destituídas de graça divina, como os ímpios ou os falsos crentes, somente porque, a princípio, percebem apenas uma parte da verdade e cometem muitos erros. Seu coração pode estar correto aos olhos de Deus. No entanto, assim como os discípulos, talvez os novos crentes sejam lentos em entendimento quanto às coisas do Espírito. Devemos tratá-los com paciência e não repeli-los. Precisamos dar-lhes tempo para crescer na graça e no conhecimento, pois nos anos que se seguirem poderemos achá-los maduros na sabedoria, assim como Pedro e João. É um pensamento bendito aquele que nos mostra que Jesus, nosso Mestre nos céus, não despreza qualquer um de seu povo. Por mais incrível e digna de acusação seja a lentidão deles em aprender, a paciência de Jesus Cristo em relação a eles nunca fraqueja. Jesus continua a ensiná-los linha por linha e preceito sobre preceito. Façamos da mesma maneira. Adotemos por regra nunca desprezar a fraqueza e a lentidão dos novos crentes. Onde quer que detectemos uma fagulha da verdadeira graça, ainda que seja débil e misturada com imperfeições, mostremo-nos solícitos e bondosos. Tratemos com eles tal como gostaríamos de ser tratados.